Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Tradição Entrevista. Hoje recebendo aqui o professor Marcelo Dutra, que está organizando, que é o organizador do terceiro workshop ESG e Sustentabilidade, que acontece em junho, nos dias 26 e 27, aqui no Parque Tecnológico, em Pelotas. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Tradição. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação voltar a esta casa. É muito bom te ter aqui. E vamos começar falando dessa terceira edição desse evento tão importante aí para discutir sustentabilidade e ESG, né, que são as práticas ambientais e socialmente responsáveis, né? Isso. Então, esta terceira edição, ela tem uma particular importância porque ela vem logo após aquele evento todo que vivemos em maio, né, de 2024. Então, foi um momento sofrido e que nos despertou para muitas questões, entre elas, né, a necessidade de assumirmos um comportamento diferenciado, né, visando um futuro mais sustentável, e isso implica em a gente investir fortemente em novas formas de fazer, em novas maneiras de consumir, ou seja, um consumo mais consciente, práticas então melhores e, claro, a necessária e urgente descarbonização da atmosfera. Então, este é um evento que a gente reúne ali como antes, né, uma série de empresas, todas elas empresas muito já maduras, que têm, né, práticas adotadas no seu negócio, né, empresas que têm, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade socioambiental e que já geram na comunidade ou nas comunidades em que estão inseridas o que a gente, vamos dizer assim, sempre busca, que é o impacto positivo. Certo. E a gente estava conversando antes aqui, tu me dizia que são 24 palestrantes esse ano. Isso. E nós vamos ter um tema central que vai trazer, inclusive, o agronegócio para dentro das mesas de discussões. Né? Então, ano passado nós tivemos um painel muito especial, assim, um painel até que foi bastante ampliado, em razão de tudo que vivemos, que foi o painel da Clima e as Cidades. E aí, bom, nós nos horrorizamos com tudo que vimos, aquelas cenas pavorosas, né? De destruição total, que aliás continuamos vendo, né? Há pouco tempo tivemos ali mais um pequeno evento, porém destrutivo, né? Junto ali à fronteira, em Livramento. Tivemos agora na cidade de Mata, né? Que fica ali a cerca de 400 quilômetros de Porto Alegre. Quer dizer, a gente vem vendo essa mistura de eventos e estresses climáticos que vem nos afetando com muita força, sem falar do evento que é o mais antigo que a gente já sofre, que no caso são as estiagens. Então, com a ideia de que a gente precisa caminhar na direção da descarbonização da atmosfera e vendo, né, que as consequências se dão tanto no campo quanto na cidade, a gente começou a trabalhar a ideia de que esta nova economia que precisa ser construída, que precisa ser trabalhada, que precisa receber os investimentos necessários, seja de adaptação, seja de maior resiliência aos eventos climáticos extremos. Então a gente trabalhou com a ideia, neste evento, do agronegócio e das mudanças, das alterações que são necessárias e que já vêm acontecendo no contexto do agronegócio. Então serão 7 painéis. O primeiro painel ele continua com a mesma cara, vamos dizer assim, que trabalha a cultura ESG. Nós temos ali 3 empresas convidadas, entre elas ali a CMPC, o Grupo RBS, né, que vai nos dar uma visão corporativa da cultura que está sendo desenvolvida dentro do negócio, né? E na sequência nós vamos saltando de painel a painel até o 7º, que é o painel da visão de organização pública, que a gente chama de agenda pública, e deste 1 até o 7º nós temos então um painel voltado para as culturas anuais, e aí neste caso, como são 3 falas, estamos valorizando 3 culturas que são muito importantes para o nosso agronegócio da região, então soja, arroz e produção, criação, né, produção de carnes, proteína animal. Depois saltamos para o painel que a gente dá destaque para as culturas
permanentes. E aí vamos falar das oliveiras, azeite e produção de madeira, que também tem uma enorme importância na região. Painel seguinte tratará, então, de questões ali relacionadas à logística. Então, precisamos transportar toda essa matéria produzida, né, seja para um centro industrial, seja para o consumo nas áreas urbanizadas. Então, temos o transporte logístico portuário, então uma fala lá da Portos RS, por exemplo. Vamos ter o transporte rodoviário, então as inovações no transporte rodoviário com a Randon Corp. Na sequência, uma fala também do transporte público urbano, então uma fala da Transurb. E aí vamos na sequência com um painel da indústria, mais uma vez a indústria da soja, a indústria do arroz e da carne, e aí vamos para o painel das energias renováveis. Este painel eu destaco porque é um painel que vamos ter uma fala da refinaria rio-grandense, que vai nos trazer a experiência já de ser de uma jornada de primeira biorefinaria do país. Então há um esforço, um investimento que não é pequeno, na casa aí dos 5,4, 5,6 bilhões de reais. É muito dinheiro e este investimento vem para transformar essa tradicional refinaria de petróleo, que é a mais antiga do país, na primeira biorefinaria, que vai refinar apenas biomassa. Então, o palestrante, o painelista lá, que será o gerente de novos negócios, o João Bula, vai tentar nos trazer um pouco deste contexto da transformação e as oportunidades que esta transformação traz. E por quê? Oportunidades porque essa matéria-prima necessária para a produção dos combustíveis verdes, ela virá do campo. Então, também não é só chegar a matéria-prima lá. Ela precisa ser uma matéria-prima em que esteja associada a um contexto de melhores práticas, por conta da necessidade da certificação no acesso ao mercado internacional. Então, nós vamos ter um campo que se transforma não só necessariamente nas práticas, mas nos cuidados em relação à conformidade, o cadastro ambiental rural, o licenciamento, o cuidado com as áreas de reserva legal, com as áreas de preservação permanente e outras boas práticas de manejo e conservação do solo e da água, que são necessários estarem ali presentes, mas também o consumo de insumos de baixo carbono, de sementes certificadas, a rastreabilidade necessária e, claro, na sequência, as técnicas e práticas de colheita, também de transporte, mais uma vez a logística, e claro, o cerealista e depois o esmagador destes grãos todos, lembrando que são oportunidades para soja, oportunidades para canola e para outras oleaginosas, até a produção na refinaria do combustível verde. Então, eu espero que este painel destaque muito deste aspecto de oportunidades que estão para serem geradas no campo, no nosso campo, e, claro, outras alternativas que serão apresentadas juntos nas outras falas deste painel, como uma fala da empresa Shizen Energy, que é uma empresa japonesa que trabalha muito a alocação de parques eólicos offshore, então aquelas... Estamos aí com a notícia, né, de um primeiro parque flutuante eólico offshore que deve se instalar aqui. Essa empresa faz muito trabalho, né, de projeção para a instalação desses parques. Lembrando que isso começa, ou todos esses projetos começam aqui pelo sul, né, pelo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho, e aí na sequência uma outra fala sobre uma fazenda solar, o que me parece também muito interessante. A fazenda solar é uma fazenda que comercializa lavouras, né, de geração com placas solares, com geração solar para diferentes empresas. Todas elas, então, naquele mesmo espaço que a gente chama de fazenda solar. Lembrando, né, que no caso em particular do Rio Grande do Sul, apesar do seu enorme potencial de geração de energia solar, que significa, inclusive, um potencial mais elevado do que a Alemanha, apesar da gente não ter a mesma capacidade instalada de geração que a Alemanha possui, comparado a outras regiões brasileiras, o nosso potencial é muito pequeno. Então, por isso que nós não somos tão visados com investimentos em geração eólica, porque aqui o que interessa mesmo em termos de energia
100% limpa é a eólica. Uhum. Então, a eólica onshore, a eólica offshore, né, são as, vamos dizer assim, as preferidas, porque, de fato, o investimento em solar aqui parecem ser mais investimentos de iniciativas locais. E no caso da fazenda solar desse projeto Sol dos Moles, é um projeto de iniciativa local que vejo com muito carinho, porque eu acho que tem muito, vamos dizer assim, a reunir e agregar em torno de um objetivo de geração de energia e de uma fonte energética mais limpa. E aí, claro, pulamos aí para o 7º painel, que é o painel da agenda pública, onde nós vamos ter uma fala do BRDE, uma fala, né, também do governo e outras falas, né, que remetam aí ao quanto a agenda pública está se preparando em cima dessas demandas de melhores práticas de sustentabilidade. Bem, queria falar um pouquinho de ti. Quanto tempo tu tá, Marcelo, envolvido com ESG, sustentabilidade? Olha, difícil te dizer exatamente, porque a minha formação ela é em ecologia e acho que eu sempre estive mais ou menos inserido neste campo. Vi que evoluíram muito as ferramentas, que isso que é o que é mais interessante na sustentabilidade. Porque o conceito de sustentabilidade, a ideia, o sonho da sustentabilidade, de a gente ter um futuro, né, que garanta para as gerações futuras as mesmas oportunidades que estamos tendo agora, quer dizer, essa caminhada toda, esse sonho de garantir para os nossos filhos, netos, bisnetos, né, um futuro melhor que o nosso, isso dependia muito de se ter como aplicar, né, as ferramentas, como aplicar estes conceitos para que este sonho fosse alcançado. E a gente evoluiu demais neste tema, evoluiu muito, eu diria, porque eu lembro de quando era professor na Universidade Católica de Pelotas, né, no curso de ecologia, o tema da sustentabilidade estava ali sempre presente, mas a gente estava sempre muito num campo conceitual e pouco prático em cima do que de fato fazer ou como fazer para mudar, porque a receita, né, para as mazelas econômicas, a receita é de um remédio também econômico. A gente precisa ensinar para as empresas como elas podem fazer diferente e fazer melhor e assim mesmo continuar ganhando dinheiro. Porque o que a gente está falando também é de dinheiro. Porque quando a gente desdobra um recurso, e a gente movimenta a economia. Não existe economia sem recursos disponíveis ou recursos com qualidade. E na medida que a gente não faz isso com eficiência, a gente perde a qualidade e depois perde o recurso. Então torna-se inviável um processo econômico. Então a ideia é mostrar que é possível sim garantir uso da natureza, conservação da natureza, desdobramento econômico e atendimento às demandas e às necessidades das pessoas, isso sem comprometer a viabilidade para as gerações futuras. Essa é a ideia da sustentabilidade. E para que isso de fato seja alcançado, o esforço é mostrar para as empresas como elas podem conseguir isso fazendo diferente. Sim. Então, eu te diria que a gente, apesar de estar nessa caminhada há bastante tempo, e das ferramentas terem já evoluído muito, o esforço que é necessário para que isso aconteça ainda é muito grande. Então, era isso que eu queria saber. Tu tá aí, são décadas já, né? Foi diretor da Faculdade de Ecologia, professor da Faculdade de Ecologia, tá na FURG agora. Sim, já desde 2010. Ainda é difícil fazer com que o mercado entenda que ESG e sustentabilidade, que é uma frase tua agora que eu vou citar, nunca foi uma receita anticapitalista. Sim. Pelo contrário. Exatamente. É difícil fazer o pessoal entender isso? É difícil, porque e tornou-se mais difícil de uns tempos para cá, porque a polarização ela está em tudo, a politização infelizmente está em tudo. Então isso não se trata de A ou B, não é um plano da esquerda, muito menos um plano da direita, não se trata disso. Até mesmo porque o ISD, a sustentabilidade e muito mais, o ISD, que é uma caixa de ferramentas, na prática é uma estratégia de negócios. Então, estratégias por quê? Porque na medida que eu tenho, ou eu me cerco, né, mas aqui eu tenho
práticas adotadas e eu me cerco de boas práticas, eu estou protegendo o meu negócio. E claro, essa proteção, as práticas que eu adoto, ou as proteções que eu me cerco, depende muito da natureza e da materialidade do meu negócio. Então, servirá para um veículo de comunicação algumas práticas, assim como servirá para uma indústria de carne outras práticas. As atenções que são necessárias, aquilo que se deve reunir, pode mudar um pouco. Mas para ambos os negócios, apesar de serem diferentes, o que interessa é que isso é uma estratégia. Para quê? Para aumentar a eficiência, para então utilizar o recurso com mais cuidados, para não se ter prejuízos, perdas, para não se ter multas, para não arriscar falências, para não corromper ou arruinar a reputação. Então há uma importância nesse cuidado todo que se faz, e aí, claro, que a governança é muito importante, porque trata do compliance, né? Trata da atenção à legislação, a todas as normas e diretrizes que devem ser atendidas, mas vai além. Essa governança responsável atende às questões de responsabilidade socioambiental. Então, uma empresa que toma para si como estratégia um universo de práticas melhores, ela está também tentando gerar um impacto positivo na comunidade em que ela está estabelecida. E boas práticas de sustentabilidade também representam novos mercados, então, a abertura de mercados exatamente, como o mercado europeu, mercado externo, o mercado europeu. E brasileiro também, que nós já temos, porque a gente já se sabe há algum tempo, né, que os consumidores, incluindo os consumidores brasileiros, eles estão se tornando mais exigentes. As pessoas estão mais interessadas em saber se aquela empresa ela tem alguma responsabilidade ou não com o produto com que ela, se ela tem cuidados ou não com o produto ou com o serviço que ela oferece. Então isso já importa às pessoas. E não tem muito a ver com a questão da renda, não é só quem tem alta renda que tem essa preocupação, inclusive quem tem uma renda menor, porque afinal de contas, segurança alimentar ou segurança em um produto que é adquirido, ele interessa para todas as pessoas, independente da renda. Então, se tu sabe que aquela empresa ela tem pouca responsabilidade naquilo que ela produz ou oferece, aquilo é mais arriscado no mercado e está hoje sujeito a ser rejeitado pelo consumidor. Então, essa é uma atenção necessária para todas as empresas que precisam começar a ficarem atentas às mudanças de percepção daqueles que consomem. E também tem o fato do relacionamento. Hoje tu tem gerações, né, de novos, vamos dizer assim, colaboradores, novas pessoas que estão, né, novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, que já também querem trabalhar numa empresa que tenha um pouco mais de responsabilidade. Não é mais só pelo salário ou só pelos benefícios, isso é coisa de uma geração mais atrás. Hoje tem algo além, tem a ideia do propósito. Então, empresas que investem em boas práticas de sustentabilidade também constroem uma cultura de propósito. Então, qual é o propósito daquela empresa ou daquele empreendimento? Este propósito pode ser um atraente, um atrator, né? Sejam de pessoas para trabalhar lá, sejam de pessoas que querem consumir o produto, o serviço daquela organização. E isso não exclui o serviço público também, a administração pública. Pode ser uma universidade, pode ser uma cidade, pode ser um estado, não interessa. Quando eu tenho responsabilidade socioambiental envolvida na governança, eu tenho uma organização que se torna mais poderosa, ela se torna mais presente e mais importante dentro de um contexto da comunidade. Eu sei que é difícil prever o que vai se dizer, porque várias informações vão ser trazidas à tona nesses 2 dias de evento. Mas na questão da agenda pública, o que tu espera ouvir? O que tu gostaria de ouvir dos representantes do governo do estado que vão estar lá na... Então, eu espero ouvir que a gente vai dar mais ênfase à responsabilidade necessárias, particularmente com que a gente está aí na caminhada da resiliência ou da segurança climática. Eu participei de uma conversa esses dias ali, até que foi no Rampa, que foi organizado pelo Sebrae, era algo do turismo, mas eu fui fazer uma fala que é transversal às iniciativas de turismo, e só tinham prefeitos e secretários presentes, e a minha intenção foi de dar destaque a uma coisa assim que eu tenho visto demais. A gente aponta muito os problemas, a gente aponta muito as vulnerabilidades, mas nós
Está na hora da gente meio que entender assim, um pouco do que deu errado para que a gente possa reconhecer onde é que a gente pode se tornar mais forte. E isso por quê? Porque em algum momento, para a grande maioria das cidades, que com pouco a ser feito podem se tornar mais resilientes e mais, vamos dizer assim, mais seguras do ponto de vista dos eventos climáticos extremos, nestas cidades valerá investir. Então, cidades que investem fortemente já numa política de proteção dos seus mananciais hídricos, nós estamos rodeados por água, uma cidade que investe fortemente em saneamento, numa cidade que investe fortemente em permitir novos empreendimentos em áreas que não são tão vulneráveis, ou tão arriscadas, ou tão sujeitas à invasão de águas, ou mesmo a situações de alagamento, com momentos de precipitação muito elevadas, cidades assim, elas tendem a ser, no futuro, cidades que são mais propensas a receber novos investimentos. E Pelotas, por exemplo, Rio Grande é a mesma coisa, as nossas cidades aqui no entorno, elas estão precisando muito de novos investimentos. Então elas precisam trabalhar pela segurança climática, elas precisam trabalhar pela resiliência. Então elas precisam investir fortemente no que fazer para que este contexto seja construído. E ele não será construído, ou não tem como ser construído, e eu frisei isso muito nessa reunião, não pode ser construído apenas Pelotas pensando em si e nos seus limites, ou Rio Grande pensando em si e nos seus limites. Todas estas cidades do nosso contexto precisam começar a se enxergar como um bloco, um grande bloco em que muitas estratégias podem ser compartilhadas em torno de um objetivo comum. E o que seria? Bom, vamos buscar investimentos para uma região que, unida, ela é mais resiliente, é mais tolerante aos eventos extremos. Esses investimentos chegando em Pelotas, chegando em Rio Grande, chegando no Capão do Leão, chegando no Redondo, não interessa. O que importa é que eles cheguem, para que um investimento atrás do outro possa permitir que cada vez mais a gente se torne viável para novos olhares, sobretudo na economia verde. Porque aos poucos estamos trabalhando, construindo, projetando uma nova economia que não só é uma economia baseada em fontes energéticas limpas ou de combustíveis renováveis, mas muito tem a ver com os novos empregos que serão gerados. A nova economia verde gerará empregos também verdes, porque vamos precisar de muita gente preparada neste campo. Muito bem. Pessoas interessadas no workshop ESG e sustentabilidade, que querem discutir o tema, querem saber mais do tema, se inscrevem como e aonde? A forma que eu tenho orientado, a forma mais fácil é me encontrar no Instagram. Se tiver qualquer dúvida, @prof. Marcelo Dutra da Silva, me encontrando ali, tem todas as formas possíveis de acessar o site do workshop ou o site da revista. O Simpla, pelo Simpla, que as inscrições são feitas, lembrando que para o evento, inscrições antecipadas têm um valor mais baixo, alunos, estudantes, professores, meio entrada. Ele acontece 26 e 27 de junho no Pelotas Parque Tecnológico, e é um evento que oportuniza, quer dizer, gera ali a condição de muita troca de informação. Então, para quem gosta de construir novos relacionamentos, e quem sabe até projetar novos caminhos, está ali uma oportunidade para confraternizar com todos os presentes. Legal. E essa é a revista que está saindo do forno? É isso. Essa revista vai pro site daqui a pouco? Essa revista já está no site, Já está no site, www.revista Painel ESG Sustentabilidade, onde nós temos aí uma série de iniciativas reunidas de diferentes empresas. Eu sempre tenho, vamos dizer assim, pela lógica da revista, a gente sempre tenta buscar um tema geral. A edição passada foi sobre descarbonização e a matéria de entrada, no caso, foi a da refinaria rio-grandense, na sua jornada. Neste é resiliência, temos como matéria de entrada as iniciativas da CMPC, que tem feito muito investimento em recuperação de áreas naturais, sobretudo de cobertura ciliar.
E também tem uma outra lógica que a gente utiliza muito na revista, que é oportunizar um espaço para iniciativas de pesquisa, de desenvolvimento. E aí nós temos, mais uma vez, 3 iniciativas, né, no que a gente chama lá de Fronteiras ESG, e um entrevistado da vez. Sempre é um artista, e o artista deste momento é o governador Eduardo Leite, onde a gente teve então a oportunidade de conversar com ele, porque já que o tema é resiliência, né, então a gente buscou saber o que pensa o governador Eduardo Leite, e até mais, assim, não só o governador Eduardo Leite, mas a pessoa Eduardo Leite enquanto, né, na sua posição de governador frente aos eventos climáticos extremos e o que a gente precisa fazer para ter, né, um estado mais resiliente e um país mais seguro. Muito bem, muito obrigado. Então, professor, 26 e 27 de junho, no Parque Tecnológico. As inscrições vão até que dia? As inscrições vão até o dia do evento. Até o dia do evento? Até o dia do evento. Muito bem, então, só encontrar, então, Prof. Marcelo Dutra @ Silva. Prof. Marcelo Dutra da Silva, e aí ali todas as informações podem ser encontradas. Tá certo, então. Essa foi mais uma edição do Tradição Entrevista. Você encontra entrevista no canal do YouTube e no site do jornal Tradição. Até a próxima.